Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo. É a forma que você tem de nos ajudar. A lição de número 9 está baseada em Efésios 5, 15 a 20. Ela tem como objetivo principal mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Vamos então, ao longo da lição, destacar a importância da devoção na vida do crente, pela palavra e pela oração, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito e prevenir-nos a respeito da frieza espiritual. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de uma pessoa, na vida de um cristão, é a frieza espiritual. A frieza espiritual, ela paralisa as pessoas, ela paralisa a nossa vida cristã. Ela muitas vezes acontece pela falta de observar as disciplinas relacionadas à vida devocional. Quando uma pessoa, por exemplo, não tem mais o desejo pela oração, pela meditação nas Escrituras, não se pratica mais o jejum, não se tem mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais, esta pessoa então começa a se envolver em um ciclo, que o passo mais comum e o próximo passo desta pessoa, sequencialmente, é exatamente racionalizar o pecado. Quando o pecado chega a ser racionalizado, é porque esta pessoa, este cristão, ele já seguiu uma série de passos anteriormente que culminou na racionalização do pecado. A vida cristã foi paralisada. A vida cristã dessa pessoa, ela se tornou uma vida cristã apática. É aí que entra então a nossa lição de hoje. A lição de hoje, então, mantendo ou vivendo o fervor espiritual. Bem, vamos observar que a importância da devoção pela palavra e pela oração. Nós vemos em aulas anteriores, em Atos 2:4, que todos foram cheios do Espírito Santo. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2:4 é a forma que o Dr. Lucas utiliza para se referir ao batismo no Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo, ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas nós vamos observar que a expressão cheio do Espírito Santo, especialmente também no livro de Atos dos Apóstolos, ela não se refere apenas àquele momento inicial da vida cristã relacionado ao falar em outras línguas, sendo batizado no Espírito Santo. Ela se refere também a um enchimento contínuo, a viver a plenitude do Espírito, o fervor do Espírito. Então a expressão cheio do Espírito Santo, ela aparece em dois sentidos no Ato dos Apóstolos. Depende do contexto. Ela aparece no sentido de ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência inicial, e ela aparece também no sentido de viver a plenitude e o fervor do Espírito. É a forma também que o apóstolo Paulo utiliza em Efésios 5 e o versículo de número 18. Bem, a primeira parte do nosso comentário trata sobre a importância da devoção pela palavra e pela oração. Como é que nós podemos viver uma vida com fervor espiritual? É bom lembrar, e talvez é muito importante nesse momento, nós fazermos uma distinção entre o fervor espiritual e meramente o barulho. Às vezes as pessoas, especialmente no meio pentecostal, que atrelam ou associam necessariamente o fervor ao barulho. Não estamos de forma nenhuma condenando o barulho, condenando aquele momento em que o Espírito Santo nos enche e que acontecem manifestações sobrenaturais, há um movimento do Espírito. O que nós estamos querendo dizer é que não há necessariamente, não quer dizer que em todo lugar que haja barulho, haja fervor. Foi o que acontecia, por exemplo, na igreja de Corinto. Havia as manifestações, mas não havia a prática do fervor no sentido pleno da palavra. Então,
não confunda necessariamente ou tão somente o barulho com o fervor. O fervor espiritual, ele vai além disso. Existem pessoas, por exemplo, que às vezes não mantêm este barulho no culto, por exemplo, mas mantêm uma vida fervorosa. Por quê? Exatamente pelo ponto que nós vamos tratar agora, que é o comentário da lição na parte 1. A devoção pela palavra e pela oração. O que é devoção? Vamos definir o que é devoção. A palavra devoção, ela vem do latim devotione. Ela tem o sentido de consagração individual. O termo ao pé da letra quer dizer dedicação. Então, a definição de devoção, e eu estou falando aqui de devoção pessoal, seria o termo mais correto, é a consagração individual, que tem por objetivo o estreitamento da comunhão entre a criatura e o Criador. A consagração, então, é essa dedicação que a pessoa faz. É a dedicação com o objetivo de estreitar o relacionamento, a comunhão entre a criatura e o Criador. Essa seria, então, a definição de devoção. É claro, então, que para que essa devoção aconteça, nós precisamos utilizar, então, os meios da graça. É imprescindível, então, para que essa dedicação, para que essa devoção, ela alcance os seus objetivos, nós utilizemos os meios da graça. A oração, a leitura da Bíblia, a reflexão, o jejum, a prática de boas obras. Bem, esse então é a devoção. Não devemos confundir aqui devoção com ascetismo, né? O ascetismo, a pessoa às vezes se aparta de tudo e de todos, mas às vezes pode não viver uma vida piedosa, né? Então nem sempre uma vida ascética é piedosa, embora em alguns momentos possa se unir, né? Mas nem sempre o misticismo também significa espiritualidade. Então nós estamos falando de devoção aqui como esse estreitamento de comunhão, e não como elemento místico, o elemento ascético. Nós estamos falando de algo além disso. Bem, a nossa lição ela comenta a devoção que vem pela palavra e pela oração. Nós devemos então ter devoção a Deus utilizando as Escrituras, utilizando a palavra de Deus. E quando eu falo então das Escrituras aqui, para nós termos uma vida de devoção pelas Escrituras, é necessário então que nós leiamos a palavra de Deus devocionalmente. Há muitas pessoas que às vezes leem a Bíblia apenas homileticamente. O pregador muitas vezes é tentado a ler as Escrituras somente homileticamente, somente para pregar. Nós não devemos ler a Bíblia somente com o olhar homilético, mas devemos ler a Bíblia também e, acima de tudo e primeiramente, com o olhar devocional. É a leitura devocional da Bíblia. Isso pressupõe que, quando nós lemos a Bíblia devocionalmente, ela parte de alguns pressupostos, ela parte de alguns elementos, então, fundamentais. Precisamos ler a Bíblia amando a Bíblia, precisamos amar a Bíblia. A leitura devocional da Bíblia é resultado do amor à Bíblia. Precisamos ter fome da Bíblia. Uma pessoa que se dedica à leitura das Escrituras, ela demonstra fome pela Bíblia. Devemos também guardar a Bíblia no nosso coração. Salmo 119:1. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E precisamos também falar continuamente das grandezas singulares das Escrituras. Precisamos falar da palavra de Deus. Deuteronômio 6, 7 a 9, Moisés disse que as palavras, Moisés falando o que Deus disse, Moisés escreveu que as palavras que Deus estava ordenando deveria estar no coração, deveria ensinar aos filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se, e atar por sinal na mão e ser por frontal entre os olhos e escrever nos umbrais da casa e nas portas. Ou seja, lembrar-se continuamente e falar continuamente das Escrituras. Então, a atitude devocional para com a Bíblia envolve estes elementos.
Precisamos amar a Bíblia, precisamos ter fome da Bíblia, precisamos guardar a Bíblia em nosso coração e precisamos que ela esteja sempre em nossos lábios, falando dela continuamente e atrelando as Escrituras e relacionando as Escrituras ao nosso viver diário. O resultado disso será uma vida sábia, uma pessoa que lê a Bíblia. Uma pessoa que ama a Bíblia, que pratica a Bíblia, é uma pessoa sábia. A Bíblia nos transmite sabedoria. Ela é também uma pessoa que tem segurança, porque a Bíblia nos proporciona segurança, pois Deus é uma rocha, Salmo 31 e o versículo 3. E também esta pessoa tem consolo, porque a Bíblia nos traz o consolo. Salmo 119, 50, o salmista disse que a palavra nos consola na angústia, e ela também nos traz salvação. Salmo 119, 81. Desfalece-me a alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. A Bíblia também vai nos conduzir ao lar celestial. Atitude devocional para com a Bíblia. Então, para mantermos o fervor espiritual, precisamos então ter essa atitude devocional da Bíblia. Você quer ver uma vida cristã de uma pessoa? No geral, em tese, observe a Bíblia desta pessoa. Como está a Bíblia dela? Qual a atitude que ela tem para com a Bíblia? A atitude que a pessoa tem para com as Escrituras reflete muita coisa a atitude que ela tem para com Deus e para com a vida cristã. Em segundo lugar, a nossa devoção inclui a prática da oração. A oração é um elemento também fundamental para a devoção. A oração, não apenas a leitura devocional da Bíblia, mas também a oração. A oração é o diálogo da alma com Deus. Nós vemos a oração presente no Antigo e no Novo Testamento. A oração é o ato através do qual o crente, através da fé em Cristo Jesus e mediante a ação intercessora do Espírito Santo, ele aproxima-se de Deus com o objetivo de adorá-lo, de render-lhe ações de graças, de interceder pelos salvos e também pelos não salvos e apresentar-lhe as petições de acordo com a soberana e inquestionável vontade de Deus. Esta seria uma definição, então, de oração. A Bíblia fala sobre a oração no Espírito. A oração no Espírito é a oração feita nos domínios do Espírito. É quando o crente sente a demanda e começa então a operar em profundas súplicas, sendo impulsionado pelo Espírito Santo, pelo Consolador. É o que se chama de oração no Espírito, Efésios 6,18 e também na carta de Judas. Bem, a oração ela fez parte então dos santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e também na história da igreja. Os grandes vultos da história da igreja, como Tertuliano, Ambrósio, Agostinho e tantos outros, eles dedicavam-se à prática da oração. Eles consagravam-se à oração. O que dizer de Lutero? O que dizer dos grandes vultos também da Reforma Protestante? Bem, nós então, se queremos ter uma vida devocional, precisamos então orar, dialogar com Deus, até que esta oração ou que esta prática se torne um hábito. Se nós queremos ser fervorosos, a oração ela não pode ser visitada esporadicamente. Nós precisamos fazer da oração um hábito em nossa vida. Começar o dia em oração, estar em constante oração, terminar o dia em oração e ter momentos de oração reservados a sós, somente nós e Deus. Você tem este momento de oração? Você vive nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo? Dedica momentos a sós com Deus na prática da oração? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, escreveu o apóstolo Tiago. Então, a importância da oração e a importância da palavra. A nossa revista ela comenta agora, baseado em Efésios, no capítulo de número 5, a partir do versículo 15, nós observamos então aí, nesse texto, as recomendações do apóstolo Paulo. E o comentarista ele comenta como viver e como nós vivermos uma vida fervorosa. Efésios 5,15.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Precisamos, então, andar e viver a vida cristã não como nécios, mas como pessoas sábias. A palavra nécio aí, ela tem o sentido de uma pessoa desprovida então da razão, ou seja, tolo, sem juízo. Paulo, nesse texto, está contrastando a vida com sabedoria de uma vida como tolo. Então, Paulo está dizendo que não devemos viver como tolo, sem juízo, como nécio, insensato. Mas Paulo diz aí no texto, mas andem como sábios. Andem como sábios. Portanto, a sabedoria está em foco aqui. Se nós queremos ter o fervor espiritual, precisamos andar com sabedoria. Outra atitude, diz Paulo, no versículo 16, é remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A expressão remir o tempo aí, que aparece no versículo 17, remir o tempo aí, está relacionado a aproveitar bem o tempo. Né? Remir o tempo. Remir aí ao pé da letra quer dizer comprar de volta. Aqui tem o sentido então de tirar proveito do tempo. Então, remir o tempo é aproveitar o tempo. O cristão, então, ele deve comprar, ele deve remir o tempo. Ou seja, aproveitar bem o tempo. Nós podemos dizer aqui que seria também comprar para libertar do poder satânico aquilo que ele já escravizou no mundo. Satanás, ele escravizou o mundo e tem escravizado também o tempo das pessoas. Então, uma pessoa que vive segundo este mundo, ele não tem apenas a mente do mundo, mas o seu tempo também ele vivencia conforme os ditames então da escravidão a qual Satanás o submeteu. Portanto, muitas pessoas, elas gastam o seu tempo em coisas que não trazem benefícios, porque elas estão escravizadas por Satanás. E Satanás escravizou também o tempo delas. Mas aqui, Paulo disse para resgatar este tempo, nós que fomos libertos por Cristo, não faz sentido nós não utilizarmos bem o nosso tempo. Então aqui precisamos utilizar bem o nosso tempo, da mesma maneira que nós utilizamos bem o nosso dinheiro, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa mente, remindo o tempo. Você não vai viver uma vida com fervor espiritual se você não aproveitar bem o tempo. Você precisa então organizar o tempo da sua vida e dedicar tempo então para as coisas de Deus, para a prática da oração, para a leitura da Bíblia, para atitudes devocionais, a leitura de bons livros. Bem, depois do versículo de número 16, remindo o tempo, Paulo disse: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha bem essa expressão, entender a vontade do Senhor. Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em Mateus 6,10 está escrito: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como a vontade de Deus prevalece lá no céu, Jesus ensinou que nós devemos orar para que a vontade dele, da mesma forma, prevaleça também aqui na terra. Nós precisamos, então, descobrir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Depois de descobrir e conhecer a vontade de Deus, nós precisamos praticar e obedecer à vontade de Deus, seguir a vontade de Deus. Esse é um elemento fundamental, então, para as nossas vidas. Logo em seguida, o apóstolo Paulo, no versículo de número 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí entra então a segunda parte do nosso comentário, a importância de manter-se cheio do Espírito. O apóstolo Paulo, então, aqui nesse texto, veja que o apóstolo Paulo já falou muito sobre o Espírito Santo na carta aos Efésios, selados com o Espírito. Ele usa a expressão também entristecer o Espírito, mas aqui ele fala sobre ser cheio do Espírito. E ele contrasta o ser cheio do Espírito com embriaguez. Havia entre os efésios os bacanais em que eles se enchiam de vinho. O apóstolo Paulo contrasta isso e diz: vocês não devem se embriagar com vinho.
mas vocês devem se encher do Espírito Santo. Olha que contraste profundo entre o vinho e uma vida controlada pelo Espírito. O vinho faz a pessoa ou a bebida alcoólica perder o controle, mas o encher do Espírito Santo faz a pessoa ser controlada pelo Espírito Santo. A embriaguez, ela deprime o cérebro, tira o homem do autocontrole, tira a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio para a pessoa avaliar as coisas. Mas a vida no Espírito traz a sensatez. O homem dominado pelo Espírito é um homem sensato, é um homem equilibrado. Então, a expressão aqui ser cheio do Espírito Santo, ela está contrastando, o apóstolo Paulo contrasta então com a embriaguez. Bem, consideremos ainda o fato de que essa expressão ser cheio do Espírito aqui, ela tem o sentido de ser enchido repetidas vezes. O termo enchei-vos aqui é um imperativo passivo presente. Não é encher-se esporadicamente. A ideia é enchendo repetidas vezes, enchendo constantemente. A vida cristã precisa experimentar constantemente uma renovação, mediante repetidos enchimentos do Espírito. O cristão é batizado no Espírito Santo, mas deve ser também renovado no Espírito Santo, repetidas vezes, com o objetivo de adorar, de servir e de testemunhar a Deus, acerca de Deus, e vivenciar então a vida cristã. Nós observamos isso ao longo do Ato dos Apóstolos. Por várias vezes a Bíblia diz eles, e cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo. Nós vimos o apóstolo Pedro em determinados momentos, e uma das coisas que você observa no livro de Atos é que o enchimento do Espírito Santo os capacitava para realizar determinadas atitudes, como pregação, milagres, enfim. Então, o enchimento do Espírito Santo era um elemento também capacitador no livro de Atos dos Apóstolos. Bem, quando isso acontece, então, quando uma pessoa ela é cheia do Espírito e se enche do Espírito, a vida cristã é renovada. A lição chama atenção para não confundir o batismo no Espírito com o enchimento do Espírito. Em alguns momentos, então, o enchimento do Espírito se refere ao batismo com o Espírito Santo, mas em outros momentos está relacionado, então, à plenitude, ao vivenciar a vida da plenitude no Espírito. Precisamos então, diz o comentário, ser vigilantes contra a frieza espiritual. Aí entra então um testemunho transbordante. No versículo 19, Paulo diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, quais são os benefícios? Ela tem comunhão. Falando entre vós com salmos, tu fala de comunhão. Ou seja, entre os crentes precisa ter salmos. Tu fala de comunhão. Também de adoração, cantando hinos e cânticos espirituais. Uma vida cheia do Espírito. Esta pessoa adora ao Senhor. Ela também tem cânticos espirituais, cânticos dominados pelo Espírito Santo. Os cânticos espirituais aqui está relacionado então a cânticos, as palavras que não foram pré-ordenadas. Está falando aqui sobre cântico com palavras que não foram premeditados, mas que vêm pelo Espírito durante o momento de adoração. É uma forma também de edificação. Bem, e o texto diz também, além de salmos, de cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, né? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São as recomendações, então, do apóstolo Paulo. E no versículo de número 21, nós observamos aí no 21, para a gente terminar o texto, Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus ou no temor do Senhor. Então, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito. Você precisa ser vigilante contra a frieza espiritual. Você conhece pessoas frias espiritualmente? Você conhece pessoas frias na fé? Que atitudes a levaram a pessoa a agir dessa forma e a chegar a esse estágio?
Como está a sua vida cristã? Você precisa manter o fervor espiritual. Você e eu não vamos manter o fervor espiritual à parte de uma vida devocional, de oração, de leitura da Bíblia, de meditação, de jejum, enfim. Então, esta é a nossa lição, a lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Aproveite esta oportunidade singular diante dos seus alunos e pergunte-os como está a vida cristã deles. Aproveite para orar por aqueles que estão sem esse fervor espiritual. E além de orar por eles, advirta-os que eles não poderão ter fervor espiritual à parte da leitura das Escrituras e da oração. São elementos fundamentais para manter o fervor espiritual. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos manter esse fervor espiritual. Nós vamos ficar por aqui. O nosso objetivo não é ter vídeos muito extensos, muito longos, mas que colocarmos aqui alguns elementos, algumas reflexões essenciais. Que Deus o abençoe nessa tarefa e que você, diante da sua classe de escola dominical no próximo domingo, mantenha-se com este fervor espiritual e estimule os seus alunos e os seus ouvintes a também buscarem esse fervor espiritual. Esse é um elemento fundamental da doutrina pentecostal, mantermos o fervor espiritual. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.